E um deles teve a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele disse nesse sábado que, pelo Brasil, o tarifaço acaba amanhã. Alckmin também não descartou reduzir a tarifa de importação de etanol e reforçou o aumento no plano de contingência. A fala aconteceu durante uma visita a uma concessionária para acompanhar a venda dos veículos sustentáveis, que teve aí uma redução do valor do IPI. Ô Fabrício Julião, você que acompanhou o evento, é interessante um dos pontos dessa fala de Geraldo Alckmin, quando ele fala da possibilidade do etanol, porque os Estados Unidos lá atrás, na negociação do ferro e do alumínio, Fabrício, ele tinha falado sobre a possibilidade do Brasil reduzir a tarifa de etanol e o setor aqui no Brasil resistiu bastante a isso. Agora, quando o vice-presidente diz a gente pode eventualmente reduzir essa tarifa de importação, isso mostra que o Brasil pode dar algum tipo de contrapartida aos Estados Unidos. É isso mesmo, Uribe. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. É uma fala muito interessante do vice-presidente Geraldo Alckmin, justamente porque havia aquele temor de algumas empresas do setor produtivo de que o Brasil, em relação às negociações com a Casa Branca, já tivesse mais pessimista e focando agora exclusivamente na ajuda com o plano de contingência. Mas ele disse que, se depender do governo brasileiro, o tarifaço acaba amanhã, porque as negociações com a Casa Branca seguem. Ele afirmou, inclusive, que espera que mais produtos entrem na lista de isenção, aquela lista anunciada pela Casa Branca logo depois que o tarifaço entrou em vigor e beneficiou os exportadores de suco de laranja, por exemplo, combustíveis, fertilizantes, aeronaves civis, enfim, foram centenas de produtos que acabaram beneficiados, enquanto outros não entraram e foram, inclusive, alvo de ajuda do governo federal nesse plano de contingência. Alckmin ainda comemorou, inclusive, o aumento nesse plano. Ele falou sobre o BNDES ter ampliado em mais 10 bilhões de crédito, juros mais baixos para essas empresas, esses empréstimos para ajudar as empresas que exportam para os Estados Unidos e, portanto, são afetadas pelo tarifaço. Ele falou que agora, com a ampliação do plano de contingência de 30 bilhões para 40 bilhões de reais, até mesmo aquelas que não exportam tanto para os Estados Unidos conseguem se beneficiar dessas condições melhores. Você citou aço e alumínio e o vice-presidente da República, ele comemorou, inclusive, que o Departamento de Comércio dos Estados Unidos agora considera qualquer produto brasileiro que é exportado para lá e tem aço e alumínio, entra na seção 302, que basicamente estabelece alíquotas para os produtos brasileiros iguais às de outros países. É claro, a não ser os Estados Unidos e também o Reino Unido, mas que agora o Brasil volta a ter a competitividade na exportação desses produtos. Falando agora sobre etanol e combustíveis, eu questionei o vice-presidente justamente porque era uma demanda americana e ele não descartou, disse inclusive que outros combustíveis podem ser negociados, minerais, terras raras, algo que os Estados Unidos estão bastante de olho e a gente tem para oferecer. Só para finalizar, Alckmin também falou sobre expandir alguns mercados como o México, por exemplo. Falou sobre o Brasil ser superavitário na balança comercial com os mexicanos e disse que estará lá terça-feira para negociar a ampliação das relações comerciais com o México. Vamos ouvir então tudo isso que disse o vice-presidente. Se depender de nós, acaba amanhã. Eu acho que tem espaço aí para buscar um bom entendimento. A nossa tarifa já é muito baixa, dos 10 produtos que os Estados Unidos mais exportam para nós, 8 é zero na tarifa. Sempre tem espaço para poder buscar um entendimento. Também barreiras não tarifárias, estamos tirando. Então, você citou o etanol. O chamado CBIO, liberamos para as empresas americanas. Então, elas podem adquirir também o CBIO aqui. Depois você tem outras possibilidades, entendimento, minerais estratégicos, biocombustíveis, o SAF. Ontem o BNDES anunciou mais de 10 bilhões de crédito. Então eram 30 bilhões para as empresas que exportam para os Estados Unidos, foram atingidas pelo tarifaço, passou para 40 bilhões. Então nós vamos atender mais empresas.